Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em nome da AERF e do presidente Júlio, dar as boas-vindas a todos vocês. Apresento a vocês o palestrante Kio Pacheco com a palestra NR10 no dia a dia, abrangência, aplicação e obrigações. Kio, a palavra é sua. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação. O pessoal está chegando devagar aí, está entrando. Boa noite, Kleber Costa. Tudo em ordem? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia, Kleber. Tudo jóia. Pessoal, nós vamos dar mais alguns minutinhos aqui. Enquanto isso, nós vamos batendo um papo, coisa de 2, 3 minutinhos aqui até o pessoal acabar de chegar. Beleza? Kleber, de que área que você é, Kleber? Onde que você trabalha? O que você faz da vida? Por que você está aqui com a gente? Sou engenheiro civil e trabalho muito com inspeção predial, né? Entendi. A inspeção predial, geralmente, ela vem junto com a equipe técnica, né? O engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista. Perfeito. E a NR10 está chamando muita atenção, porque, às vezes, a rede elétrica e baixa tensão, você vê tanta patologia, tanta manifestação patológica, Entendi. que chama bastante atenção. Entendi, maravilha, perfeito, Kleber. Obrigado, é um prazer te conhecer, obrigado por você estar aqui para a gente trocar uma ideia e trocar principalmente conhecimento. Eu que agradeço aí pela palestra aí. Beleza, obrigado. Rafael, tá me ouvindo? Rafael tá sem microfone, a Kelly também, Bárbara. Pessoal, vocês podem ficar à vontade para a utilização do chat, tá bom? Todas as dúvidas, o Kio irá responder ao final da palestra. Fiquem à vontade para utilizar o chat para responder. Tá bom? Para questionar alguma coisa que depois a gente registra e aí ao final da palestra o Kio responde. Perfeito, Lucas. Kelly, boa noite. Boa noite. Oi, Kelly, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Kelly, de que área que você é? Por que você está aqui com a gente? Eu sou da área de manutenção, né, de agências bancárias. Eu fiquei interessada para saber um pouquinho mais sobre a NR10 devido à parte de elétrica, né, das obrigações em cabine. Ah, maravilha, Kelly. Qual que é a sua formação? Da área civil? Não, elétrica mesmo. Elétrica, show de bola. Obrigado, Kelly. Prazer te conhecer. Espero poder ajudar aí para a gente trocar bastante informação. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Rafael, André. Está nos ouvindo? Perfeito, Rafael. Oi, tudo bom? Tudo jóia? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, meu microfone estava errado aqui. Tranquilo, Rafael. Rafael, o que você mexe, trabalha, estuda, você é da área? Eu sou engenheiro mecânico formado e estou terminando a pós-graduação em segurança do trabalho. Show de bola, Rafael. Obrigado por você ter vindo, viu? Espero poder contribuir alguma coisa aí para sua formação. Sim, eu que agradeço. Show. E a Bárbara. Boa noite, Bárbara. Só você ajeitando aí, tranquilo. Pessoal, mais 2 minutinhos aqui a gente já começa, ok? Pessoal, é bom lembrar que na plataforma da ERF, no site da ERF, tem uma plataforma que todo o material, todas as lives que estão sendo gravadas, todo o material técnico vai estar disponível. Essa live está sendo gravada, vai estar disponível lá na plataforma para assistir quando quiser, a hora que quiser, e tirar alguma dúvida, rever os vídeos aí, e tem outros materiais interessantes lá também. Perfeito? Oi, Bárbara, tá ouvindo agora? Bárbara Henk.
Tranquilo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos começar com os trabalhos aqui. A ERF, a Associação de Engenharia de Arquitetos da região de Franca e regional e outras cidades vizinhas, tá? Ela, com o apoio do CREA, principalmente nesse período de pandemia, está tentando disseminar mais conhecimento, está tentando fazer uma aproximação maior de nós técnicos, né? Nós que somos da área técnica, é importante que nós temos troca de informação a todo momento, porque, na verdade, não se sabe o fim dessa pandemia, né? Está tudo muito escuro ainda, muito esquisito. Então, nós não podemos dormir no ponto, nós temos que começar a trabalhar de forma digital, eu acho que isso não tem volta, vai ser daí para diante, mesmo que os atendimentos e os trabalhos técnicos voltem a ser presencial, vai ficar um pezinho no digital, eu acho que isso não tem volta. Perfeito? Pessoal, vamos combinar o seguinte, eu vou, se vocês concordarem, é óbvio, eu vou discorrer, eu vou tratar do assunto aqui, vou tratando, o Lucas vai passando, o Lucas, que é o mediador da ERF, vai passando os slides aqui. Os slides são apenas, principalmente, para que eu não perca o fio da meada, para que... É um roteiro, simplesmente um roteiro de raciocínio, para que a gente tenha um tempo também. Nossa expectativa é 30 minutos de exposição e depois alguns minutos de bate-papo, alguma coisa, se tiver dúvida, se alguém quiser contar alguma experiência, vamos deixar tudo para o final, que vocês podem me ajudar, me corrigir, vamos trocar informação, tudo no finalzinho, porque senão a gente não consegue cumprir o programa. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Kil, eu sou engenheiro eletricista de formação de origem, né? Me formei em Juiz de Fora, na Federal Juiz de Fora, já tem um tempo atrás, depois fiz pós-graduação, fiz o curso de Física e licenciatura, também sou físico, não atuo como professor CLT, por enquanto, a minha meta de vida e adiante talvez seja entrar nesse ramo também. Tenho umas outras formações e atualmente eu trabalho com perícias técnicas, tá? Tanto quanto assistente técnico judicial de empresas, quando a empresa tem algum problema judicial, ela é processada, a trabalhista, principalmente periculosidade e insalubridade, ou quando o juiz me nomeia como perito. Então, eu posso ser assistente técnico ou perito judicial quando eu sou nomeado. Beleza? E tem os serviços técnicos de treinamento, NR10, ajudo muito a ERF, e por aí vai a disseminar conhecimento e a gente tentar fazer de Franca e da região aí uns ambientes de trabalho mais seguros e com consciência sobre os riscos elétricos. Beleza? Nesse primeiro slide tinha meu telefone e meu e-mail, depois no finalzinho também tem, fiquem à disposição para anotar, fiquem à disposição para tirar dúvida. Pessoal, norma regulamentadora, número 10. O que é a NR? Antes disso, eu preciso diferenciar NR de NBR. Perfeito, pessoal? NR são normas regulamentadoras feitas pelo governo federal. São normas que é uma lei que foi definida através de portaria, 1900 e bolinha, 78, alguma coisa, já existiam todas essas normas, foram criadas essas normas, e ela tem força de lei, ok? E as normas brasileiras, as NBRs, normas brasileiras feitas pela BNT, na verdade, pessoal, não são normas vinculadas ao governo federal diretamente, tá? Vamos dizer assim, elas não são normas que têm um impacto legal, onde a empresa pode ser, por exemplo, multada, embargada ou sofrer uma interdição. Diferentemente das NRs, que são normas de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Então, cuidado com essa confusão, tá? Que às vezes a gente fala, pô, eu sigo a NR ou eu sigo a NBR? É óbvio que em diversos momentos a NR chama as NBRs, tá? Ela chama para poder apoiar, ela chama como que eu devo fazer essa instalação elétrica, qual que é a metodologia construtiva que eu vou utilizar,
como que é construído um painel, quais são os equipamentos, todo esse detalhamento de projeto, de especificação de fabricante, é definido pela NBR. NBR, Normas Brasileiras Recomendadas, de qualidade, de prestação de serviço, de produto, para poder tentar padronizar toda uma forma de prestação de serviço e de venda de mercadorias, de produtos no Brasil. Beleza? São referenciadas, as NBR são referenciadas por normas internacionais de produção, de serviços, de qualidade, e geralmente elas são muito amarradas nas NRs, apesar de ser coisas distintas, uma a todo momento, vocês vão ver adiante aí nos slides, que a todo momento uma das NRs chama uma das NBRs ou diversas outras NBRs para poder ter um apoio técnico detalhado. Perfeito? Mas nós vamos tratar da NR10, pessoal, que é a norma de eletricidade, segurança em serviços, instalações elétricas. NR é norma regulamentadora. Hoje, atualmente, nós temos 37 normas regulamentadoras, beleza? Que elas são elaboradas por uma comissão tripartite, eles chamam de GTT, Grupo Tripartite de Trabalho, onde pegam representantes do governo, representantes dos empregados e dos empregadores, se juntam em uma sala, vamos dizer assim, se juntam em uma sala e ficam debatendo em eventos, em situações, até que saia alguma coisa para que a gente tenha menos acidentes no trabalho em relação a diversos segmentos aí. Por exemplo, pessoal, NR35 trata de trabalho em altura, NR33 de espaço confinado, NR10 de segurança elétrica. Então, cada número é referente a um segmento, vamos dizer assim, um risco, né, um risco mais generalista. Mas as NRs, as normas regulamentadoras, elas se misturam. A NR10 pede apoio para a NR12, a NR12 pede apoio para a 10, a 18, que trata de construção civil, pede muito apoio para a 10, para a 12, e por aí vai. Elas se complementam. Nenhuma norma regulamentadora pode ser avaliada sozinha. Em nenhum ambiente existe um risco isolado, pessoal, na segurança e na saúde do trabalho. Lembrem-se disso, beleza? As normas regulamentadoras, as NRs, só um minutinho, Lucas. Deixa eu só finalizar, volta um slide, por gentileza. Isso. Ela é vinculada à CLT. O que quer dizer isso, pessoal? O vínculo de CLT. Todas as empresas, todas as instituições, todos os órgãos públicos que tenham uma relação de emprego, de contratação baseado na CLT, é obrigado a cumprir as normas regulamentadoras. Tá? Aí vem aquela pergunta na nossa cabeça. Então, a padaria do Sozé, ali da esquina, que tem 3 funcionários, tem que cumprir a norma regulamentadora? As NRs? Ok, em teoria, sim. Será que ela se enquadra pelo grau de risco, pelo CNAE, pela configuração jurídica? Se se enquadrar, obviamente, vai ter que cumprir as normas regulamentadoras. Isso é uma crítica muito grande até de autores, de nós técnicos da área, de que pequenas, grandes ou médias empresas têm praticamente a mesma tratativa diante da legislação quando se trata de normas regulamentadoras. Beleza? Mas isso não vem ao caso, nós analisarmos isso. O que nós vamos analisar é que toda relação de emprego vinculada à CLT, à carteira de trabalho, as normas regulamentadoras se aplicam nesse ambiente de trabalho. Perfeito, Lucas, por gentileza. Pode passar. Isso. Pessoal, para terminar essa definição, o que é NR e o que é NBR? Olha lá, ó, do lado esquerdo de vocês, temos a NR10, que trata de elétrica, a NR18, que trata de construção civil, a NR37, que é a mais recente norma, que ela trata da segurança em plataformas de petróleo, exploração de óleo e tudo mais. Beleza? Então, existe da NR1 até a NR37, cada uma tratando do seu assunto de segurança e saúde, vinculado a alguma área de atuação de segmento do mercado. E do lado direito, as NBRs,
tá? Eu só botei uma capinha, uma carinha delas aí para a gente poder diferenciar aí as duas. As NBRs, pessoal, elas são normas brasileiras feitas pela sociedade civil, nós podemos dizer dessa forma. São fabricantes, por exemplo, no caso da elétrica, fabricantes de cabos elétricos, fabricantes de painéis, grupos de estudos não vinculados ao governo, que se reúnem e criam normas, e criam padrões, e criam procedimentos, metodologias construtivas para que as coisas fiquem padronizadas. Porque imagine, pessoal, se cada fabricante de fio, de cabo elétrico, dissesse que uma bitola, que uma grossura do cabo seria para isso ou para aquilo. Não, a minha 2 milímetros, a minha 4 milímetros. Não, 4 milímetros em relação ao quê? Mais a capa de proteção ou não? Entendeu? Então, essa padronização, ela é importante para que haja o comércio, né, de materiais, produtos e serviços, e que seja de uma forma padronizada. Nós precisamos ter qualidade na prestação. Beleza? Então, NBR é diferente de NR. Uma trata de segurança e saúde, a outra trata de qualidade, de fornecimento, de padrões de construção. Pode passar, Lucas. Pessoal, para poder contextualizar, vamos contextualizar essa questão. Por que nós estamos falando de norma regulamentadora? Por que nós estamos falando de acidente elétrico, acidente de origem elétrica? Existe uma associação que chama Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização contra os Perigos Elétricos. Também é uma associação não governamental, respeitadíssima no Brasil e no mundo, ok? Ela é brasileira, ela atua-se para o Brasil, mas ela tem uns artigos e tem uns estudos e o seu anuário, as suas estatísticas são muito sérias. Isso é muito importante. A Abracopel, que é essa associação, ela divulgou recentemente que no ano de 2019, em relação ao 2018, nós tivemos um aumento de 12% em acidentes com choque elétrico. E as mortes passaram olha lá, os acidentes 12%, de 832 para 909 acidentes. E as mortes praticamente para 700 mortes, pessoal. Olha o exagero, olha o problema que nós estamos tendo. Né? Às vezes o pessoal, a gente às vezes critica o rigor das normas regulamentadoras ou das NBRs, pô, mas isso causa muito custo para a empresa, isso causa atraso nas obras. Mas, pessoal, observe nesse slide, nós tivemos em 2019 700 mortes por risco elétrico, de origem elétrica. É muita coisa. Isso, com toda essa fiscalização, o pessoal exigindo, as empresas se empenhando. Então, nós precisamos realmente fechar o cerco e conscientizar o pessoal de que a energia elétrica mata muito facilmente. Lucas, pode passar. Pessoal, observa mais uma matéria da Abracopel, aí ó, de agosto desse ano. Só em 2020, o ano nem terminou, nós já tivemos mais de 700 acidentes de origem elétrica. Gente, prezados, é muita coisa. É muita coisa. É coisa absurda, 700 acidentes em um ano de origem elétrica. O que falta? Conscientização, punir as empresas, punir os funcionários que não cumprem. Então, é uma questão polêmica, é algo de que nós iríamos a noite inteira aqui para achar as causas desses acidentes. Beleza? É óbvio que cada um desses acidentes todo acidente tem uma justificativa, todo acidente tem uma origem, por que aquilo aconteceu. Aí, ó, e nos jornais de Franca e região, pessoal? Ó, observe no rodapé de cada notícia. Olha lá, ó, ano 2020, 2020, 2020, 2018. Então, é uma quantidade exagerada de acidentes de origem elétrica. E eu atribuo a isso pela falta de conscientização das pessoas. As pessoas, nós somos muito leigos em energia elétrica, em eletricidade. Pessoal, a eletricidade não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto, é invisível, não faz barulho e etc.
Por isso que a causa dos acidentes é muito exagerada, pessoal, é muito grande. Nós temos uma conscientização muito grande em relação a isso. Perfeito? Bora, Lucas. Vamos lá, amigos, vamos lá. Pessoal, NR10. Para quem não conhece, me perdoe quem já conhece, mas como a gente não sabe quem é o público, então eu resolvi colocar só a carinha dela. Se vocês entrarem nesse site, que é o enit.trabalho.gov.br, o antigo Ministério do Trabalho e do Emprego, que o Bolsonaro extinguiu, ajeitou, pôs secretaria, etc., e por aí vai, tornou-se ENIT, tá? Que é a Escola Nacional de Instrução Técnica, algo desse jeito. Perfeito? Então, quando vocês precisarem, quando vocês forem procurar alguma NR, ela é gratuita. Ela está digita no Google, ENIT NR10. Já vai aparecer de cara para você o site da ENIT para você fazer o download, as atualizações. Essa é a carinha da NR10 aí, ó. Pessoal, e percebam, olha a data de publicação da norma. 1978. E às vezes nos treinamentos que a gente dá na ERF, no CREA, os próprios pessoas próximos, tem inspetores do CREA, já nos falaram nisso. Falou, pô, mas será que é tão antiga desse jeito? É tão antiga essa norma? A gente ouviu falar isso aí do ano de 2000 para cá, de 2000 e tanto para cá. Então, olha a falta de informação que nós temos. Olha a dificuldade de disseminação de conhecimento e do potencial que é o risco elétrico. É de 78, pessoal. E a última atualização da NR10 aconteceu em 2019, através dessa portaria 915. Beleza? Ah, gente, ó, as NRs, as normas regulamentadoras, elas são gratuitas. Você encontra no Google, no site do ENIT. Já as NBRs, ABNT, NBRs, não são gratuitas. Ok? Obviamente que na internet você vai encontrar muita coisa, alguém deve ter alguma assinatura, alguma coisa que pode passar a norma, mas a rigor, ela não é gratuita. As NBRs não são gratuitas. Porque não é do governo, não é federal, não é público. Beleza? Por gentileza, Lucas. Pessoal, não vou ficar recortando partes da norma, como eu fiz nesse slide, para não se tornar maçante, tá? Para não ficar chato esse nosso bate-papo aqui. Mas olha o que diz o primeiro item da norma. Esta norma regulamentadora estabelece requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle, por aí vai, para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente interajam com instalações elétricas e serviços com eletricidade. Pessoal, a palavra condições mínimas, ela é muito importante, tá? Nós temos visto muito isso em ações trabalhistas, investigações de acidentes, em decisões de juízes, de tribunais superiores aí. O que significa a palavra mínima na NR10? Não só na NR10, em outras diversas normas regulamentadoras, outras NRs, a gente encontra essa palavrinha oculta, escondida aí, que tem muito significado. É o menor grau de exigibilidade. Isto, o mínimo que o fiscal, o auditor fiscal do trabalho, que o Ministério do Trabalho e do Emprego, que um juiz do trabalho, que um perito vai exigir daquela empresa, é que ele cumpra a NR10. Ou daquele funcionário, ou daquele empregado, ou daquele estabelecimento, nós vamos ver adiante. Então, é o mínimo. Não é o suficiente, é o mínimo que deve ser. Ou seja, a empresa, ela deve analisar o seu ambiente, as suas instalações elétricas, e por um profissional habilitado, tomar outras providências. Não é simplesmente cumprir a NR10, estou de mão lavada. A NR10 não consegue abranger tudo, gente. A NR10 não consegue abranger todos os segmentos, padaria, supermercado, farmácia, construção civil, petróleo. Ela não consegue. Seria inviável uma norma que abrangisse tudo, né? Ela teria milhões de páginas. Então, é por isso que ela fala condições mínimas para implementar medidas de controle e sistemas preventivos contra choques elétricos, contra mortes de origem elétrica e acidentes. Tá? Outra palavra, pessoal, que eu quero diferenciar para vocês aí, que aparece demais também nas normas regulamentadoras, nas NRs, é a palavra trabalhadores.
tá? Diferentemente da CLT ou de outras citações jurídicas aí, as normas regulamentadoras, elas usam a palavra trabalhadores e não empregados. Por que que ela usa isso, gente? Porque trabalhadores pode ser os seus empregados próprios ou seus terceiros contratados. Alguém que esteja sob a sua tutela dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente. Então, trabalhadores, não é empregados, somente os empregados diretos. Então, eu já vi decisões de justiça, problemas com acidente de trabalho, acidente elétrico, em que a empresa contratou um terceiro e diz, ah, mas ele não é meu empregado, mas ele é um trabalhador que está no seu ambiente, dentro do seu processo fabril, dentro do seu processo, dentro da sua obra, ele é um trabalhador que está aqui dentro, contratado por você, então você deve exigir que ele cumpra as normas regulamentadoras. Para que você tenha contratado ele, ele devia estar ok com as normas regulamentadoras. Aconteceu o acidente, aconteceu o sinistro, agora você é corresponsável, você tem uma responsabilidade solidária. Tá? Nós vamos falar mais à frente a respeito disso. E as outras palavrinhas aí, pessoal, diretos ou indiretos, tá? Significa o quê? Interação ou proximidade. O que isso quer dizer? A NR10, em momento algum, ela diz que os treinamentos NR10, que as aplicações em projeto, que as medidas de controle, os sistemas preventivos da NR10 são apenas para eletricistas, são apenas para o pessoal da área elétrica. Isso é mentira. Os indiretos são aqueles que estão no mesmo ambiente e podem sofrer consequências de algum, por exemplo, um arco elétrico, uma explosão, um incêndio. Então, vou já dar um exemplo para explicar para vocês. Pessoal, um mecânico que faz engraxe de máquinas, de motores e tudo mais, e motores elétricos de grande potência, ele está próximo à caixa de ligação, ele está próximo ao CCM, ao centro de comando de motores, ele está próximo ao cubículo, à mufla, aos terminais, ele está próximo ao ponto vivo de energia elétrica quando se trata, por exemplo, de um motor de grande potência. Aí eu faço a pergunta, ele tem que ter ou não tem que ter um mínimo de conhecimento dos riscos elétricos? Não é conhecimento em eletricidade. Ele precisa ter o treinamento de NR10, para ele saber o que aquela placa significa, como se faz um bloqueio elétrico, e por aí vai. Então, esses são os que podem sofrer consequências por estarem próximos, em proximidade. Por isso que a norma chama eles de indiretos. Perfeito? Pessoal, eu me esqueci de comentar lá no comecinho. Lucas, pode passar, por favor, o slide. Eu esqueci de comentar lá no começo, pessoal, essa nossa live, para quem não é da área, esse nosso bate-papo aqui, não é um treinamento NR10, tá? Nós vamos ver o treinamento NR10 lá no final, como que ele funciona. Isso aqui é só para a gente tentar motivar, falar da importância da NR10, um apanhado geral aí da aplicação no dia a dia dos profissionais em diversas disciplinas. Beleza? Isso não é um treinamento NR10. Pessoal, nesse outro item último que eu reportei da norma, no 10.1.2, olha lá, ó, esta norma regulamentadora, a norma NR10, se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. Pessoal, quem que é geração? Usinas hidrelétricas, usinas solares, blá, blá, e por aí vai. Transmissão, os linhões, as linhas de transmissão no meio, geralmente no meio do mato, que entregam essa energia até próximo às cidades. Quem que é a distribuição de energia elétrica? É principalmente a distribuição já em níveis de tensão menores, diretamente aos consumidores, podendo ser distribuição consumidores de baixa potência ou de média tensão e potência, ok? E os consumidores somos nós, residências, comércios, indústrias, obras, canteiros de obras, bancos, farmácias, supermercados, esses são os consumidores. Os consumidores, pessoal, podem trabalhar em diversos níveis de tensão. Então, assim, quer dizer que o consumidor sempre é 127 volts, sempre residencial, ou 220 volts, então o perigo é menor, alguma coisa? Não necessariamente, pessoal. Nós temos obras com
com pontos de tensão aí de 380 volts, 440, motores elétricos, painéis, às vezes eu tenho subestação primária no recebimento da cabine primária de 13.8, 6.6, transformação, então cabines de comando, então tudo depende aí especificado, depende do tipo de consumidor, beleza? E, pessoal, lá, ó, e outro que está grifado também. Aí ele continua o texto, observando-se as normas técnicas. O que ele chama de normas técnicas? As NBRs ABNT. Ou seja, percebam que toda hora a NR10 chama as NBRs para te apoiar. Porque a NR10 ela não dá conta sozinha. A NR10 não ensina, não explica, não orienta como montar um painel. Ela explica como não tomar choque, como não dar choque, como não ter problemas de saúde e segurança com esse painel elétrico, beleza? E a NBR, ela trata de como montar o painel, aqui o cabo tem que ser de qual bitola, qual que é o nível de proteção, áreas classificadas e por aí vai. Beleza? Pode passar, Lucas. Por gentileza. Pessoal, aqui, ó. Eu até peguei uma foto aqui de um posto aqui da nossa cidade, Franca, tá? Para quem é de fora aí, não conhece, não tem problema. É um posto de combustível, uma padaria também numa esquina aqui de Franca. Temos a Unifacef, onde eu faço o meu mestrado, e eu coloquei uma fotinha aqui só para poder exemplificar. Pessoal, esses 3 estabelecimentos, cada um atua no segmento, concordam? Posto de combustível, universidade, instituição de ensino e uma padaria, que dessa fotinha laranja aí que cortou um pouquinho. Essas 3 instituições, dentro do seu enquadramento, devem seguir NR10 e diversas outras NBRs. Então, volta naquilo que eu falei lá no começo. Pô, mas a padaria do fulaninho, a pastelaria do fulano, do Beltrano, também tem aquela ONG, aquela instituição ali pública, escolas públicas, tem que seguir. Onde há funcionários CLT, nós temos que o estabelecimento, os usuários e os trabalhadores do estabelecimento precisam ter segurança elétrica. Então, sim, a rigor, a norma determina que todos os estabelecimentos, não interessa o número de funcionário, não interessa qual segmento, se ele se enquadrar do que exige a NR10, os riscos estejam ali, ele precisa cumprir todos os procedimentos de medidas de controle da NR10. Perfeito, Lucas? Pode passar, por favor. Pessoal, um grande problema que nós temos são os canteiros de obras, tá? Por quê? Canteiro de obras, aí ó, para quem não conhece, canteiro de obras é uma instalação provisória para que aquele empreendimento, estabelecimento final seja construído. Nós precisamos ter uma certa estrutura ali, elétrica, mecânica, civil, para que os trabalhadores que estão construindo consigam realizar a obra, toda a estrutura esteja ali, tá? Então, no canteiro de obras, como se trata de instalação provisória, os problemas, gente, são muito grandes. Há uma dificuldade enorme no cumprimento da NR10. Não só da NR10, de todas as outras NRs também. Nós vamos falar de NR18, de NR35, trabalho em altura, 18, construção civil. Por se tratar de algo geralmente urgente, apressado, com cronograma e provisório, os donos desses estabelecimentos, os donos dessas obras, acabam que não querem investir dinheiro, não querem perder tempo com a aplicação das normas regulamentadoras. Mas nós vamos ver que grande parte dos acidentes de origem elétrica, acidentes de queda, acidentes com equipamentos de construção civil, acontecem em canteiros de obras. Então, as mortes estão vindo também do canteiro de obra. Especificamente falando da NR10, pessoal, ela se aplica à alimentação. Onde que está presente a NR10 dentro de um canteiro de obra? No fornecimento de energia e nos equipamentos elétricos. Simples assim. Beleza? Nós temos alguns outros pontos que eu não vou comentar, não faz parte desse momento, mas tem muito acidente e há regras para que as instalações elétricas de um canteiro de obras sigam a NR10, pré-determinadas, sujeito a sanção, fiscalização, punição, embargo ou interdição.
A coisa aperta, pessoal. O cinto aperta quando o auditor chega numa obra e aquela instalação provisória está feita de uma forma precária, tá? Nós temos que tomar cuidado com isso. Lucas, pode passar? Aqui, pessoal, um exemplo, ó, ainda de canteiro de obras. Esse painelzinho, esse sistema de tomadas do tipo industrial, do tipo stack ou industrial, do lado esquerdo, foi feito de forma provisória, de forma sem critério técnico nenhum, de uma forma totalmente amadora e perigosa. Tá? O quadro que está segurando toda essa fiação é de madeira, um madeirite. Isso é proibido pela norma, pessoal. Apesar das tomadas serem de uso industrial, nós não temos ali DR, que são os disjuntores, dispositivos diferencial residual contra choque elétrico, e um invólucro, aterramento, as extensões estão feitas de forma errada. Beleza? E do lado direito, nós temos um painel elétrico que é conforme a NR10 determina. Um painel elétrico de obra. Olha a diferença dos dois, pessoal. É evidente que um é gambiarra e o outro não? Está bastante claro, não está? Então, assim, eu quero que nesse momento, pessoal, vocês coloquem na cabeça, NR10 não é só treinamento. Porque todo mundo acha que eu fiz um curso NR10, eu fiz treinamento. NR10 não é só para eletricista. NR10, nós temos aplicações nos nossos estabelecimentos, nas nossas obras, nas formas construtivas, nosso aterramento, nosso SPDA, e por aí vai, nos laudos. Um exemplo é o canteiro de obras. Então, como que eu monto um painel elétrico no canteiro de obras? A NR10, ela dá uma prévia em questão de segurança. E automaticamente ela chama a NBR 5410, que trata que a norma brasileira recomendada de baixa tensão. Lá na 5410, vocês vão encontrar como que deve ser construído um painel. A distância da tomada tem que ser tanto, o botão de emergência, tem que ter aviso de sinalização de ligado ou desligado, tem que ter aterramento de carcaça, a espessura dessa chapa do invólucro dele tem que ser de tanto, tem que ficar sempre trancado, e tudo isso, quem define é a NBR, como eu vou construir esse painel. Beleza? Então, a NR10 chama a todo momento outras NBRs para poder te apoiar. Tá? Pessoal, e em canteiro de obras, nós temos DR obrigatório, os painéis ou invólucros obrigatórios, aterramento de máquinas e equipamentos. Por exemplo, uma betoneira tem que ser aterrada, gente. Betoneiro que o pedreiro, que o servente usa para virar massa, para fazer a massa. Porque se há uma fuga de carcaça, se há uma fuga para aquele metal, para aquela parte ali, qualquer problema, aquela pessoa que está operando a betoneira vai tomar uma descarga elétrica. Às vezes até fatal. Então, todo o equipamento deve ser aterrado dentro de uma obra. Betoneira, serra circular, serra de bancada, parafusadeira de bancada, e por aí vai, tudo que se usa numa obra de grande porte tem que ser aterrado numa malha de aterramento. Você precisa jogar para a terra. Nós precisamos escoar aquela corrente que não é do processo para a terra, por isso chama aterramento. A diferença de potencial da terra, o zero da terra no núcleo da terra, está puxando essa energia. A energia elétrica corrente, ela prefere ir para a terra do que para o corpo do cidadão. Por isso, o nome aterramento, o procedimento aterramento é muito importante. A corrente elétrica, ela escolhe o caminho de menor resistividade, que é a terra, que é o núcleo da terra. E o nosso corpo ele tem uma resistência grande. Então, quando há um problema, há uma corrente de fuga, uma fuga de massa, alguma coisa, a corrente, quando ela enxerga, eu vou para o corpo da pessoa ou vou para a terra? 100% das vezes ela quer ir para a terra. Só que ela só vai para a terra se estiver aterrado. Se você tiver uma haste fincada na terra. Perfeito, pessoal? E como que fica dentro do canteiro de obras? Só um minutinho, Lucas, já estou terminando. Como que fica dentro do canteiro de obras, pessoal, a responsabilidade dos donos das obras, dos arquitetos, dos engenheiros, do pessoal que toca a obra, que contrata terceiros, uma responsabilidade diante da justiça civil ou criminal, uma responsabilidade solidária, são corresponsáveis. Então, por exemplo, se eu quero
construir uma nova agência bancária aqui em Franca. Eu vou contratar a empresa X. Eu, dono do banco, preciso exigir dessa empresa X que ela cumpra as NBRs, que ela cumpra as NRs, principalmente de segurança do trabalho, que ela me forneça os painéis elétricos durante a obra e quando finalizar a obra, que vai ficar permanente, tudo dentro da NR10, da 5410, da 5419, que trata sobre aterramento, SPDA, perfeito? Então, cuidado, pessoal, cuidado que nós temos uma responsabilidade solidária. O arquiteto que projeta, por exemplo, um imóvel, um estabelecimento comercial, ele tem que se preocupar com a NR10, porque naquele momento ele é um profissional habilitado. Ele está especificando um painelzinho, porque, se eu não me engano, os arquitetos têm uma certa potência, eles têm uma certa potência elétrica que podem assinar projetos elétricos, né? Engenheiros civis também. Então, cuidado com a responsabilidade, pessoal. Quando forem contratar, vou contratar um terceiro, vou chamar o fulaninho ali, alguma coisa desse tipo, eu preciso do apoio, eu preciso exigir. Perfeito, Kleber, 75 kVA, perfeito. Então, nós temos o limite dos engenheiros civis, arquitetos, etc., que eles podem fazer. Então, fiquem espertos que isso pode cair sobre você, que não é um engenheiro ou um técnico da área elétrica, ok? Você é responsável, sim, pelo cumprimento da NR10. Exija que seus terceiros, exija que seus produtos estejam especificados conforme a NR10. Beleza? Por gentileza, pode passar, Lucas. Aí, pessoal, falando mais um pouquinho de terceirização. Terceirização é o quê? As empresas buscarem parcerias para fornecer serviço, por exemplo, ou produtos, ou outro tipo de prestação, mas que não seja feita dela diretamente. Ela paga para alguém fazer aquilo para ela, um terceiro, ok? Só que o que está acontecendo? Por que tem tido tanto acidente de origem elétrica dentro de obra, dentro de canteiro de obra, dentro de prestação de serviço e principalmente da terceirização? Porque nós que somos donos do empreendimento, vamos terceirizar, eu vou contratar uma empresa elétrica, uma empresa civil, alguma construtora, eu procuro baixo custo, pessoal, as empresas não querem gastar dinheiro, contratam barato. E eu garanto para vocês, contratou barato, quem é muito barato, o mais barato do mercado, não tem qualificação. Não adianta que não tem. Beleza, você cumpriu sua meta de verba, você não vai gastar dinheiro. Só que você vai ter problema com esse cara durante toda a obra, pessoal. Ele não tem treinamento NR10, ele não tem medidas de controle, não tem procedimento operacional, não tem ferramentas eletricamente isoladas, não tem EPIs e EPCs para classe de tensão adequados. Então, como é que faz, pessoal? Pagou barato na contratação, vai pagar caro se algo acontecer. Por isso que acontece muito os acidentes. Não se esqueçam, pessoal, há pré-requisitos para contratação. A NR10, a todo momento, dentro da sua norma, ela dá uma beliscada, ela dá uma puxada na questão jurídica. Todo serviço elétrico de manutenção, operação ou de projeto elétrico, de fiscalização, deve ser feito por algum responsável técnico, um RT, um profissional habilitado, perfeito? Com formação na área, que seja formação técnica ou superior, mas que ele tenha formação na área. Perfeito? Entre outras coisas, EPIs, procedimento operacional, exija isso dos seus terceiros, pessoal. Quem trabalha com terceiro aí, antes de botar esse cara para trabalhar para você, exija isso dele. E eu garanto para vocês, assim que você começar a exigir, o preço dele vai subir, porque ele tem custo com a implementação disso tudo. Ele precisa treinar os funcionários, precisa contratar mão de obra qualificada. Beleza? Bora lá, Lucas. Pode passar mais um slide, por gentileza. Pessoal, e o que é a norma NR10? Olha lá, ó, NR10 é as máquinas. O que eu quis chamar nesse tema? O que é a norma NR10 se aplica às máquinas em geral, máquinas e equipamentos de processos produtivos? Ela simplesmente trata do aterramento e da alimentação dessas normas, dessas máquinas e equipamentos, beleza? E ela chama, e vice-versa, a NR12 chama a 10 também,
porque a NR12 ela trata da segurança na operação de máquinas e equipamentos. Por exemplo, essa máquina que está aí, eu não sei que máquina é essa, peguei no Google, observe que é uma máquina automática, por exemplo, uma prensa, uma máquina de corte, algo de um processo produtivo pesado, robusto. Essas grades amarelas no entorno, quem determina isso é a NR12, que é uma norma que fala de segurança na operação, para evitar prensamento de dedo, braço, mão, corte, acidentes em geral, com o movimento implícito ao funcionamento daquela máquina, os seus movimentos mecânicos e dinâmicos. Já a NR10, quando a gente fala, pô, a máquina daquela empresa, o equipamento daquela indústria, ela está adequado de acordo com a NR10, eu tenho que olhar duas situações. O aterramento está feito, a máquina está aterrada, a carcaça da máquina, a parte metálica da máquina, tem uma ligação com a terra? Ok, tem. E outra coisa, como que eu estou fornecendo energia elétrica para essa máquina funcionar? Através de um painel elétrico de um invólucro adequado, conforme a norma NR10 e 5410? Sim. Ok, NR10 matou máquina e equipamento. Matou o aterramento e alimentação da máquina, e aí eu passo para outras normas que tratam de máquinas e equipamentos. Beleza? Então, não se esqueçam. A aplicação, sim, para quem aí trabalha em indústria de calçado, café, as suas máquinas têm que estar dentro de adequações NR10 e NR12, tá? Porque a NR12, ela chama NR10 para um apoio. NR12 fala, NR10, me ajuda aqui com a forma de alimentação, com o aterramento. Perfeito? Ô, Lucas. Pessoal, o slide sumiu, não sumiu? Alô? Lucas? Só um minutinho, gente. Perdão, Kio, a minha internet caiu aqui. Ah, tranquilo. Vou voltar aqui com a apresentação. Perfeito, perfeito, Lucas. Obrigado. Acontece. Vamos lá. Eu vou apresentar o slide. Pessoal, pode mandar as dúvidas aí no chat, tá? Não vou ler agora, no final nós vamos conversar, os comentários, as observações aí. Beleza, paramos. Você pode passar, Lucas, por favor, para a gente não estourar o tempo. É só uma pincelada de cada assunto. Próximo slide, por favor. Pessoal, a NR10, ela trata também, ela chama, dentro de alguns tipos de instalações, alguns tipos de estabelecimentos, ela chama a NBR 5419, que trata do SPDA, que são sistemas de proteção contra descarga atmosférica. Isso dá uma dor de cabeça para o pessoal que constrói, para a obra, em canteiro de obra também nós temos que ter SPDA, dependendo da situação. O que é o SPDA, pessoal? Sistema de proteção contra descarga atmosférica. Uma descarga atmosférica é um raio que cai da nuvem carregada. Para onde que toda energia elétrica quer ir, pessoal? Para a Terra. Por isso que o raio cai para a Terra. Ele quer ir para o núcleo da Terra. A Terra está em sua casca, a Terra está carregada de cargas positivas, de cargas mais íons, de cargas positivas. E geralmente os elétrons são cargas negativas, procuram o seu oposto para se equilibrar. Então é por isso que o raio vai para a Terra. Assim como uma corrente elétrica procura sempre fluir para a Terra, para o aterramento. Tá? No caso do SPDA, é uma proteção do imóvel, do estabelecimento, dos processos e das pessoas que estão dentro daquela situação. Tá? A NBR 5419, que trata sobre SPDA, ela determina quais são os tipos de edificação, quais são os tipos de estrutura. Por exemplo, a 5419 fala assim, dentro disso, tem uns quadros, uns anexos, dentro de escolas, instituições de ensino, isso, aquilo, com fluxo de pessoas, com capacidade até 200 pessoas, tem que ter o SPDA do tipo captor, ou tem que ter o SPDA do tipo gaiola de Faraday.
Então, assim, a NR10 não define qual que é o tipo de SPDA. A NR10 chama a 5419 para te ajudar. Mas a NR10 é muito clara. Todo estabelecimento, todo empregador, toda empresa é obrigado a proteger os seus trabalhadores contra descargas elétricas e contra incêndios provocados por descargas elétricas, tá? Então, por exemplo, a padaria do tiozinho tem que ter SPDA? Não sei, vamos olhar na 5419. Vai depender se ela é sobrado, pavimento, se ela é apenas um nível, só que muito longo, qual que é a localização desse estabelecimento, se ele está em área rural, qual que é a cidade que ele está. Porque a 5419, ela trata, quando nós vamos fazer um laudo de SPDA, nós vamos fazer um projeto de SPDA, nós temos que ver a localização, a frequência de descarga atmosférica naquela região. Por exemplo, Franca está dentro de uma curva isoceral única, que a meteorologia usa, que fala quantas descargas atmosféricas tem em média no ano em Franca. Perfeito? Então, como que se faz um projeto SPDA? Vai depender do estabelecimento. Ele é com cobertura metálica? Ele é laje? É sobrado? Quantos pavimentos? Tem subterrâneo? Está na zona rural? É instituição de grande público? É teatro? Supermercado? É estoque? O que é? A 5419 vai nos detalhar tudo como que eu devo fazer o SPDA, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. Beleza? Então, cuidado com aquele eletricista, com aquele engenheiro, ou com aquele arquiteto, ou aquele engenheiro civil, qualquer pessoa que diz que faz um SPDA, coloca uns cabos aí e desce. Coloca um captor do tipo Franklin ali, tá bom, já dá, aqui é alto. Negativo, pessoal. SPDA tem que ser baseado na 5419. Beleza? Ninguém sabe isso de cabeça, é tudo tabelado, precisa fazer cálculos de frequência, de exposição, de pessoas, de fluxo, de localização, de frequência de descarga atmosférica. Beleza? Ou seja, a NR10 também bate em cima de descarga atmosférica. Então, mais uma vez reforçando, NR10 não é só treinamento, pessoal. NR10 é nos estabelecimentos, NR10 ela fala sobre treinamento, ela fala sobre máquinas e equipamentos, fala sobre canteiro de obras. Então, não vamos limitar mais a NR10 somente a treinamento, que é o que a gente vê. Eu quero um treinamento NR10, mas peraí, como é que está seu estabelecimento, sua construção, sua obra? Como é que vai ficar o seu supermercado depois de se construir? Seus painéis elétricos estão devidamente aterrados, identificados, protegidos? Seus trabalhadores estão protegidos contra choques com DR, com dispositivo diferencial residual? Então, há perguntas a se fazer que a NR10 ajuda a gente. Tá? Pessoal, só para encerrar esse slide, no superior direito aí, onde tem o captor, tá? É o SPDA, é um sistema de proteção do tipo Franklin, do tipo captor Franklin, onde tem uma ponta, teoria da ponta, e dependendo da estrutura, dependendo do estabelecimento, eu instalo esse. Ou, dependendo do estabelecimento, eu instalo esse de baixo, que é do tipo gaiola de Faraday. São barras chatas ou algum outro tipo de material condutor externo ou fazendo a SPDA na própria estrutura do prédio durante a construção. Mas isso não é papo nosso, é papo de 5419 no outro momento. Lucas, pode passar? Por gentileza. Pessoal, a NR10 também pega a galera do projeto elétrico, beleza? Só quem deve fazer projeto elétrico é um profissional legalmente habilitado. E quem que é um profissional legalmente habilitado? Habilitado significa regido pelo seu próprio conselho, que seja o CAL dos arquitetos, que seja o CREA dos engenheiros, a pessoa que teve estudo, o MEC deu um diploma para aquela pessoa. Isso é um profissional habilitado. Sempre um projeto elétrico deve ser feito por pessoa habilitada. Aí, dependendo da potência, o arquiteto pode fazer, o engenheiro civil, o engenheiro eletricista, o técnico.
Quem rege isso, né, quem dá atribuição legal a isso é o próprio conselho. No NR10, no NR4 5410, eu sou engenheiro eletricista e estou enquadrado dentro do CONFEA-CREA, que ele fala o que pode fazer projeto elétrico assim, assim, assado, de tal potência, e por aí vai, assim, engenheiro civil e tudo mais. Beleza? Então, existe responsabilidade nos projetos elétricos. Fez uma casinha, fez um grande empreendimento, um supermercado, um banco, o projeto elétrico tem que ser de acordo com a NR10. Quem assinou esse projeto está se responsabilizando automaticamente por cumprir a NR10. Beleza? Pode passar, Lucas. Por favor. Mudando de assunto totalmente, pessoal, eu só trouxe esse slide aqui para vocês para poder falar um pouco sobre as roupas NR10, as vestimentas, porque é uma dúvida muito frequente dos clientes, dos associados da ERF, do CREA e dos meus clientes também, dos meus alunos, sobre as vestimentas. Quem vai interagir ou estar em proximidade, dependendo da zona de risco e zona controlada, é um assunto que está dentro da NR10, não vou entrar em detalhe, deve usar a vestimenta específica contra arco elétrico. Nós chamamos de roupa NR10, vestimenta NR10, ou vestimenta ATPV. Olhem a tradução aí, ó, Arc Thermal Performance Value, ou seja, é uma roupa para arco elétrico. Não é uma roupa que evita o choque elétrico. O arco elétrico é um raio, é um choque, é um calor, é uma explosão proveniente de um problema elétrico, tá? Porque a maioria dos acidentes elétricos, nós temos queimadura de 3º e 2º grau, que levam à morte, na maioria deles. Então, essa roupa, a TPV, ela só serve contra o calor do choque elétrico. Você vai tomar choque do mesmo jeito. Ah, eu posso mexer numa subestação, fazer uma manobra de média, posso encostar o meu braço com essa blusa no fio lá de casa que eu não vou tomar choque? Você vai tomar choque, sim. Ela é uma roupa anti-chama, ela retarda a chama, ela retarda que pegue fogo, que a temperatura passe de uma vez para o seu corpo, tá? Existe roupa TPV classe 0, classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. Depende tudo. É uma NBR que define isso, uma IEC, uma norma internacional que define o que você precisa. Você vai trabalhar em alta tensão, 13.8 para cima, 750 kV em transmissão, então você precisa da roupa do tipo 4, você precisa da roupa do tipo 3, 2. Quem definir isso vai ser o nível de tensão que você trabalha e o seu profissional habilitado da sua empresa que vai definir se o seu funcionário usa roupa do ATPV risco 1, risco 2, risco 3 ou risco 4. Beleza? Então, são roupas de eletricista retardantes de chama. Não são roupas contra choque elétrico. Não existe isso. Ela não é isolante. Ela vai evitar que a queimadura do choque elétrico derreta, te carbonize. Ela vai tentar, ela vai ajudar. Lucas, próximo. Por gentileza. Vamos acelerar para não estourar o tempo. Pessoal, para finalizar, chegamos aos treinamentos. Todo mundo conhece NR10 só pelo treinamento. Isso me deixa chateado, porque a NR10 não é só isso. A NR10 está presente no canteiro de obra, nos projetos elétricos, nas instalações, nos aterramentos, no SPDA, em máquinas elétricas, processos fabris e por aí vai. Ela abrange tudo que envolve risco elétrico. Mas, falando especificamente do treinamento, pessoal, ela exige para que aqueles trabalhadores que estejam diretamente ou indiretamente expostos ao risco elétrico, 2 tipos de treinamento. O primeiro deles, a gente chama de curso básico. Ele é de 40 horas, tá? E ele deve ser feito para quem interage, eletricistas profissionais ou indiretos que estejam próximos a instalações até 1000 volts. Viu que é classe de tensão. Quem define qual treinamento se faz é a classe de tensão. Então, de 0, vamos dizer assim, de 0 a 1000 volts, eu preciso fazer as primeiras 40 horas, que é o curso básico, de formação básica. Tá? E se eu estiver no CEP,
no sistema elétrico de potência, se eu interagir, estiver próximo, ou trabalhar com equipamentos, máquinas, instalações que tenham mais de 1000 volts de nível de tensão. 6.6, uma cabine primária, 6.600 volts, 3.800 volts, e por aí vai, eu preciso fazer o segundo módulo, que ele é chamado de complementar, mais 40 horas, beleza? Que é acima de 1000 volts, que a gente chama de curso complementar CEP. Então, a NR10 são 2 treinamentos. As primeiras 40 horas para quem está perto ou interage com 1000 volts, e mais 40 horas para quem trabalha ou interage, está perto, acima de 1000 volts. Tá? Não se faz o complementar sem ter feito o primeiro. Por exemplo, no nosso treinamento da ERF, etc., do CREA e da minha empresa particular, eu não posso fazer um treinamento para alguém de alta tensão se a pessoa não me apresentar o certificado de baixa tensão. Ele é complementar a conteúdos programáticos diferentes. Pode passar, Lucas. Por gentileza, o slide. Pessoal, olha lá, ó, formação inicial é o primeiro treinamento da NR10. Eletricistas, técnicos, engenheiros, arquitetos, quem está próximo ao risco elétrico, faz a formação inicial, 40 horas. Beleza. Ou quem trabalha acima de 1000 volts, faz a formação inicial, CEP, 80 horas, 40 mais 40. Perfeito? Esse é a formação inicial. De 2 em 2 anos, eu preciso refazer o treinamento periódico, eu preciso reciclar. A gente chama de reciclagem. É bienal. Então, a NR10, o treinamento NR10, ele tem validade de 2 em 2 anos. Mas a norma cita, dentro ali da norma, tem escondidinho, fala baixinho, dos treinamentos eventuais. Por exemplo, dentro da minha empresa, eu posso, a qualquer momento, exigir que meus trabalhadores façam um treinamento de novo de NR10, 6 meses depois, se eu estou percebendo que eles não aprenderam direito, se eu tive um acidente de eletricidade recente, se alguém morreu por choque elétrico, se eu tive uma descarga atmosférica. É raro empresas que chamam esse treinamento de eventual e fazem mais de um treinamento. A rigor, e o que a gente vê no dia a dia, é que as empresas fazem o treinamento inicial e de 2 em 2 anos as reciclagens. Tanto do básico, 40 horas, quanto do completo, mais 40. Perfeito? Pode passar, Lucas. Pessoal, quem pode ministrar? Quem que pode dar o treinamento NR10? Qualquer pessoa? Depende. Pela habilitação. Beleza? Dentro da NR10, pessoal, nós temos que saber o seguinte. A NR10, nem nenhuma outra NR, ela fala que o engenheiro civil é o único que pode dar treinamento NR18. Ela não fala isso. O engenheiro eletricista é o único que tem que dar treinamento NR10 ou técnica elétrica. Ela não fala isso. Por que a norma não fala isso? Porque o Ministério do Trabalho, o ENIT, o governo, que cuida dessa parte trabalhista, não é o MEC, não é o CREA, não é uma instituição de ensino. Ela não tem atribuição para determinar se o técnico, se o engenheiro, se o arquiteto, quem pode fazer. Beleza? Ela não tem essa atribuição. Então, nós vamos distinguir o profissional habilitado. Quem que pode dar o treinamento? O habilitado no assunto. Passe para o próximo slide, por favor, Lucas. Por exemplo, pessoal, o conteúdo programático do treinamento NR10, ele passa por 3 disciplinas: a área elétrica, a segurança do trabalho e a área de saúde. Por quê? Ele fala das medidas de controle e operação elétrica, ele fala das análises de riscos, EPIs, EPCs e etc., da segurança do trabalho, e ela fala de primeiro socorro, resgate, salvamento na área de saúde. Então, um curso bem dado de NR10, um curso de NR10 tem que ser dado por 3 profissionais diferentes. Entre aspas, né? Ou um profissional que tem as 3 formações, o que é muito difícil. Mas eu preciso de alguém habilitado em elétrica para dar o treinamento, alguém habilitado em segurança e alguém habilitado em saúde. Ou seja, eu,
quando vou dar meus treinamentos, eu sou habilitado em elétrica e sou habilitado em segurança do trabalho. Então, quem que eu chamo para me ajudar? O enfermeiro do trabalho ou o médico. Ou seja, nós temos habilitação nas 3 áreas para poder ministrar o curso. Aí eu te pergunto, gente, um engenheiro de segurança do trabalho pode dar o curso NR10 sozinho? Não. Se ele não tem habilitação na área de saúde nem na área elétrica. O técnico elétrico, o engenheiro eletricista pode ministrar o treinamento NR10 sozinho? Não, ele não tem habilitação na área de saúde ou na segurança. Perceberam que é questão de formação, você precisa ter um diploma reconhecido pelo MEC, ou de técnico, ou de graduação, ou de pós-graduação, de que você é habilitado na área. Você faz parte de algum conselho, ou do Corém de enfermagem, ou do CREA de segurança e engenharia, ou do CAL. Você precisa ser habilitado. Beleza? Pode passar, Lucas. Por favor. Beleza, pessoal? Então, só resumindo tudo isso aí, eu preciso de habilitações para que eu dê treinamentos. Levem isso para as outras NRs também. Ah, quem que pode dar treinamento em NR12? Quem tem habilitação em máquinas e equipamentos. Cadê o conteúdo programático da NR12? Cadê o conteúdo programático da NR35? Fala de saúde? Fala. Então, tem que ser alguém habilitado em saúde também. Eu preciso de mais tipos de profissionais. Beleza, pessoal? Mais um, Lucas. Por gentileza. Pessoal, é isso. Minha explanação foi essa. Perceberam que é só uma coisa muito por cima, um bate-papo, mas o que eu queria reforçar para vocês, a NR10 não é só treinamento. A NR10 você tem que cumprir no canteiro de obra, dentro da sua empresa funcionando, dentro da manutenção de empresa, dentro do seu condomínio, dentro da sua padaria, do seu banco, do seu supermercado, do seu canteiro, dentro do projeto elétrico, do projeto arquitetônico. A NR10 ela é abrangente, gente. Cuidado, você pode escorregar nisso. A NR10 não é treinamento. Minha empresa está cumprindo a NR10, eu tenho treinamento dos funcionários. Você só tem isso. Você não tem laudo SPDA, você não tem laudo elétrico dos painéis, você não tem assinatura de um responsável técnico, então você não está cumprindo a NR10. O mero fato dos seus trabalhadores serem treinados não te dá requisito para cumprir a NR10 por tudo. Beleza? Deixa eu ver no chat algumas perguntas e logo vocês abrem tudo aí, pessoal. Vamos lá. Kleber. Sim, tal. Toda edificação em estrutura metálica deve estar aterrada? Primeira pergunta dele. Depende, Kleber. Em priori, a primeiro momento, sim, faz sentido porque o metal, a estrutura metálica, é um material condutor. Então, nós temos que aterrar. Porém, o que se chama de estrutura metálica? O telhado também? Só o telhado? As laterais? O piso? Telha mista? Sanduíche? Não sei. Eu preciso ir lá na norma 54.0 alguma coisa lá que fala de SPDA e ver sobre aterramento. Eu vou detalhar o que é minha estrutura, o que é minha edificação. Eu preciso ir lá na norma, Kleber, eu não consigo te falar de cabeça e eu estaria cometendo o erro de eu afirmar para vocês. Toda edificação de estrutura metálica depende. Mora gente da edificação? É só um almoxarifado? É um comércio? É uma igreja? É um teatro? O que é essa edificação? A norma NBR vai te falar se deve ser aterrado. A priori, sim, eu concordo com você. Aí o Kleber já comenta aqui no nosso chat. Engenheiro civil e arquiteto não tem atribuição para elaborar ou executar SPDA. Concordo, Kleber? A atribuição é dada pelo CONFEA-CREA ou pelo CAL. Então, cada profissional, cada habilitação tem a sua atribuição. O engenheiro eletricista pode fazer isso? Depende. Deixa eu ir lá ver no CONFEA-CREA. O engenheiro civil pode fazer isso? Depende. Deixa eu ir lá ver. Então, não se faz nada dentro da elétrica ou de outras disciplinas se você não tem atribuição legal dentro do seu conselho. Tá? Bom, só tivemos isso de pergunta por enquanto. Pessoal,
que vocês acharam? Abre o microfone, vamos conversar. Alguém quer falar alguma coisa? Kleber, Rafael, Kelly. Pode tirar o slide, por gentileza, Lucas? Parar o compartilhamento aí para a gente ver o pessoal. E aí, Kleber, deu para esclarecer alguma coisa, algum assunto para você? Deu sim. Eu sou engenheiro civil, né? Então, assim, essa parte elétrica, então, já mais é tão simples, né? Minha formação é outra área, mas como nós estamos trabalhando com a parte elétrica a todo momento, então é bem interessante. Perfeito, Kleber. Toma cuidado, Kleber, com a contratação dos seus terceiros, quando você vai fiscalizar a obra, como que está disposto os painéis elétricos, tem SPDA ou não tem? Ah, tem SPDA, mas o SPDA está de acordo, existe algum ART, cadê a assinatura? Eu preciso de alguém que garanta que o SPDA está conforme as NBRs e NR. Então, assim, perceba, Kleber, que NR10 não é só treinamento. Ela pega na identificação, na construção, na operação de máquinas, e por tudo isso aí. Perfeito? Kelly, Rafael, alguma dúvida, algum comentário? Não, foi bem interessante, foi bom um resumo, né? Para rever algumas coisas, principalmente do canteiro de obras. Foi bem legalzinho, gostei. Deu uma recapitulação assim, né? Só que na parte de para-raio, se eu não me engano, com a última atualização com essa divisão do CREA e do CAL, né? Que vai desculpa, a última revisão lá do pessoal do CREA, Sim. Eu acho que os engenheiros civis, eles podem fazer parte do para-raio já. Acho que saiu essa norma em 2018, se não me engano, essa atualização, que estava... Se eu não estou errado, acho que foi 2018. Porque como eu mexia muito com para-raio, eu sempre exigia que o pessoal assinava, né? Só engenheiro eletricista. Mas aí o CREA me ajudou bastante com isso, sabe? Colocou engenheiro civil. Eu falei, caramba, o que eu vou assinar agora, então? Entendi. Parece que civil também, eu não estou enganada, mas eles também estão podendo fazer parte de para-raio também, assinar. Kelly, esse pessoal, o pessoal que dá as atribuições, aí, eles às vezes deixam a gente muito confuso. Eu evito comentar muito em treinamento esse tipo, porque no mês muda, no outro pode, no outro não pode, o arquiteto sai, volta. Cara, o pessoal dá atribuição e tira todo momento. Mas que bom que você me lembrou, me informou que isso aí, o Kleber pode complementar essa informação sua. Sim, eu sei que... Desculpa, Kleber. Não, pode falar, desculpa. Não, é que, assim, eu sei que o civil sim e o arquiteto não. Isso é certeza. Perfeito. Agora, até quanto tempo vai ficar isso, eu não sei. Mas que eu fiquei muito revoltada lá na área, eu fiquei. Nada contra, viu, Kleber? Mas não pode, não. Tinha uma decisão judicial, né, onde derrubou uma resolução do CONFIA. No entanto, alguns CREAs, eles exigem que o profissional entre com revisão de atribuição. Então, quando ele entra com revisão de atribuição, né, o engenheiro civil ele não tem essa formação na acadêmica, então ele cai. Então, é exorbitância, não tem. Engraçado, porque quando eu mandei para o Confeia lá reclamando disso, eles me mandaram dizendo que valia a última revisão deles. Teve uma ação judicial mesmo que derrubou uma portaria do CONF. E aí todos os CREAs liberaram. Só que parece, se não me engano, do ano passado para cá, voltaram atrás. Ah, voltaram? Mandar um e-mail para a ouvidoria do CREA do Sul Regional para tirar essa. Esse vai e volta, cria uma confusão muito grande, mas é legal, é importante esse debate, pessoal, essa discussão, porque eu que estou no meio aqui intermediando, ouvi de um lado, ouvi de outro, concordo com ambos. Os eletricistas não querem, não tem atribuição, os civis às vezes podem fazer coisa pequena, às vezes o cara tem experiência, segue as NBRs. Então, é um assunto polêmico, é coisa de jurisdição aí, de Confeia e etc. Realmente é polêmico.
E no canteiro de obra, é bacana também ter um engenheiro de NR10, só especializado nisso, segurança do trabalho, né? Durante umas obras de subestação de 88, é interessante ter, né, para acompanhar. Não necessariamente um engenheiro, pode ser um técnico, dependendo do nível de tensão, dependendo da sua potência instalada, da edificação. Depende, novamente, que é da atribuição. Obviamente, quando pega cargas 300 kVA, daí para cima, o pessoal já trata com engenharia elétrica, é óbvio. Mas nada impede que o técnico com proficiência, com atribuição, faça o acompanhamento da NR10. Ah, legal. Beleza? Pessoal, o projeto pega demais NR10 e às vezes a gente é mal acostumado. Pô, faz o projeto aí, beleza, manda executar. Mas peraí, tá conforme a NR10? Eu fiz o SPDA conforme a NBR tal que a NR10 me exigiu? Eu fiz o soterramento, eu fiz as medições com os equipamentos, eu levei o termômetro, o megômetro, fiz tudo. Não, não fiz, não tem laudo, não tem TRT. Então você não está cumprindo a NR10. Você não está cumprindo. Um perito bater, um auditor bater, nós vamos ter problema dentro da sua edificação. Rafael, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Não, Kio, não tem nenhuma dúvida não. Você explanou muito bem, assim, já deu um bom norte na NR10. Beleza, beleza. Me perdoem, pessoal, às vezes por o assunto ter sido tratado de uma forma muito rasa, para quem é da área, ou muito profunda para quem não é da área, mas a ideia é essa, é só a gente se motivar, empolgar, fazer esse lembrete. Foi uma ideia muito boa do CREA, da ERF, para a gente começar a discutir, trocar informações, pegar contatos. Depois eu vou pegar o contato de todos vocês aí com a ERF para me dispor, para trocar conhecimento. Agradeço a participação de vocês. Mais algum comentário? Kleber, Kelly? Não, muito obrigada, eu agradeço. Beleza. Obrigado, gente. O telefone está aí, e-mail, mais uma vez. Espero que tenha relembrado alguma coisa. A Kelly, que é da área elétrica, às vezes achou tudo muito simples. Mas essa era a intenção, é realmente juntar o pessoal de várias disciplinas aí para a gente tocar no assunto de NR10. E, pessoal, a ERF está com a plataforma, vai começar com o treinamento NR35 online. Em breve nós vamos gravar NR10 também online. Temos treinamentos presenciais também. Nós estamos à disposição aí. Legal. Beleza? Lucas, podemos encerrar? Pessoal, agradeço a participação de todos vocês.